Olá, pessoal que vai chegando aí na nossa live. Estamos aqui, né, hoje começando a 20ª edição do CAL Vivo, né? É uma iniciativa que o CAL está tendo principalmente agora durante o período da pandemia, trazendo vários assuntos aqui para discussão de interesse da profissão. Hoje, em especial, a gente vai tratar sobre a Comissão de Equidade de Gênero do CAL Rio Grande do Sul, que tem tratado sobre assuntos relativos às mulheres na arquitetura e urbanismo, as mulheres servidoras do CAL, né, o CAL também olhando para dentro, né, e quais são as suas ações internamente para a promoção de equidade de gênero. E a gente vai conversar hoje com a Paula, né, que eu vou chamar ela aqui para nossa live agora. Vamos ver. Vou convidá-la. Aqui. Olá! Tá me Olá, vendo, Paulinha? Tudo jóia? tudo. Eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Sério? Meu Deus. Sério, tô te vendo. Nossa, tudo bem, tá tudo certo. Tá enquadrada, tô te vendo, tá bem, tá tudo certo. Eu Então, posso, desculpa, pedir o favor só de tentar de diga. novo, já que eu não tô me vendo. Claro, Tá, claro. por favor, Pode vamos sair tentar. de Eu, dúvida eu de vou te, novo. eu vou te mandar, tá? Vou te solicitar, só pra ver se eu me invejo. Tranquilo, vamos lá. Solicitação da Paulinha. Visualizar, transmitir ao vivo. E agora? Mas tudo bem, não me vejo, mas a gente pode fazer a live sem eu me ver. Não, tá tudo certo. Qualquer coisa eu te mando um WhatsApp assim, Paulinha, vai mais pra esquerda, vai mais pra direita. Tá Mas bom, tá tudo certo. tá bom. Então, estava comentando aqui, né, que a gente está começando hoje a 20ª edição do CAL Vivo, né, que tem sido essa iniciativa de lives que o CAL tem tido, principalmente durante esse período da pandemia, né, para tratar de assuntos de interesse da profissão, enfim. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a Comissão de Equidade de Gênero, né, do CAL Rio Grande do Sul, sobre mulheres na arquitetura e no urbanismo, né, enfim, cruzar todos esses assuntos. E vou me apresentar brevemente, né? Eu estou falando em nome do CAL aqui hoje, eu sou assessora da Comissão de Equidade de Gênero, Comissão Temporária de Equidade de Gênero, né, do CAL Rio Grande do Sul. Tenho desenvolvido trabalho junto com a comissão desde a sua renovação. Antes a gente teve o trabalho da Gabriela, né, que foi a outra assessora também, que somos servidoras do CAL. E aí, hoje estamos aí contigo com a Paulinha. Quero que tu se apresente, né? Fale aí da tua experiência pessoal, enfim, para a Uhum. gente começar o nosso debate. Tá bom, primeiro, boa tarde, né? A todas e todos que estão nos assistindo. Obrigada, Deia, por essa introdução. Como tu comentou, né, assessora a nossa comissão muito bem. Também agradeço o trabalho anterior, como tu falou, da Gabi, são muito essenciais para o nosso trabalho, né? Bom, eu sou uma das integrantes, né, da comissão, da Comissão de Equidade de Gênero, do CAU-RS, e a gente vem trabalhando essa temática desde o ano passado, né? A CETEG iniciou seu trabalho em agosto de 2019. E, na verdade, a criação da CETEG aqui no Rio Grande do Sul foi impulsionada devido a uma adesão, né, do CAU nacional
a plataforma de empoderamento das mulheres da ONU Mulheres, né? Através disso, acho que houve uma grande sensibilização, né, a nível do próprio conselho, para tratar dessa temática que a gente sabe, né, que é tão importante e vem cada vez mais se confirmando. Então, desde o ano passado, surgiram diversas comissões, né, a nível nacional, a Deia pode complementar também quais são as outras UFs, né, que estão trabalhando também essa temática. E é uma comissão composta por mulheres, né, que realmente, tipo, diversas somos, né, uma comissão do Conselho de Arquitetura, mas a gente tenta abarcar todas as esferas, né, para conseguir trabalhar essa temática tão ampla, para atravessar também a questão da nossa profissão, apesar que a comissão foi criada e trabalha para a gente conseguir superar as questões de gênero dentro da profissão de arquitetura e urbanismo, né? Então, a gente luta pelas questões de políticas para equidade de gênero. Vou complementar um pouquinho, né? Desculpa, ideia. E aí eu faço parte do coletivo Turba, né? Que é um coletivo ativista aqui de Porto Alegre, que a gente trabalha essa temática de cidades a partir da perspectiva de gênero, onde a gente busca, óbvio que em ano pandêmico não foi possível, mas trabalhar ações no espaço público, né? Para conseguir tornar esse debate mais democrático. Bacana. A gente, realmente, como tu comentaste, né, eu acho que é importante dar essa contextualizada de que essa conversa, né, essas iniciativas relativas à equidade de gênero, elas têm acontecido nos estados, nos conselhos de arquitetura dos estados, bastante por uma provocação do nível nacional, né, do CalBR, em função de ter se tornado signatário, né, da plataforma de empoderamento das mulheres da ONU. Que, falando rapidamente, assim, para quem não é familiarizado, não sabe do que se trata, basicamente é uma plataforma no qual foram dispostos uma série de objetivos, de meios através dos quais se deveria buscar, né, a equidade de gênero de mulheres na economia, na participação econômica, no trabalho, nas organizações, né? Então, vendo isso como uma forma realmente não apenas de uma questão humana básica, assim, que é a equidade em si, né, de gênero, das pessoas serem tratadas sem diferenciação, mas também como algo que faz os países crescerem e se desenvolverem. Então, tem uma série de estudos que demonstram que os países que conseguem promover mais equidade de gênero e que são mais equânimes são países que também se desenvolvem muito mais economicamente, né? São países mais ricos, são países que prosperam mais. Então, é uma plataforma, né? São iniciativas ali que elas buscam fomentar mesmo em organizações, em países, enfim, empresas privadas, o que quer que seja, né, que pratiquem a equidade como uma forma de atingir desenvolvimento. Né? E aí o CalBR se torna signatário dessa plataforma, quer dizer, se compromete publicamente a passar a implementar essas ações e a passar a fazer essas abordagens, né, dentro da arquitetura e urbanismo. E os CAUF, né, por consequência, acabaram aderindo, né, em função dessa provocação. E aí muitos estados, não apenas o Rio Grande do Sul, possuem comissões temporárias de equidade de gênero. Então, se organizaram internamente para poder ter também um organismo ali interno do Conselho que trata dessas questões. Aí a gente pode falar do CAU Distrito Federal, eu até anotei aqui para não perder, porque são vários. A gente tem o próprio CalBR, né, na instância nacional, CAU Ceará, DF, CAU Mato Grosso do Sul, Paraná, RJ, CAU Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, enfim, a gente tem vários aí, né, com essa mesma iniciativa da gente, tratando dentro dos seus estados. E aí, assim, se criou, né, a comissão temporária dentro do Rio Grande do Sul, que eu acho que é importante mencionar que as comissões temporárias, elas têm a possibilidade de serem formadas, de serem integradas por pessoas que são de fora do CAU. Né, que não necessariamente integram gestão ou o que quer que seja, né, que elas são pessoas que têm conhecimento e contribuições relevantes do tema, né, e aí que são chamadas para integrar esse organismo, assim, e fazer a sua participação, que é o caso da Paula, por exemplo,
né, que ela é uma pessoa que veio de fora, mas que tem toda a vivência do coletivo, é arquiteta urbanista, né, então vivência de mulher na arquitetura, né, assim como eu, mas em especial tenho trabalho no coletivo, super envolvida com todas essas questões. Então, só para fechar, que realmente é um corpo assim, que é bastante diverso e acho que isso é riquíssimo para a gente conseguir tratar das ações, criar as ações da comissão, que a gente também vai tratar um pouquinho aqui na live, vai falar um pouquinho mais adiante. Uhum. E aí, assim, a gente tem essa questão da composição, né? Mulheres de diferentes idades, né? De diferentes vivências, que vêm de lugares diferentes, que não necessariamente integram o CAL, né? Enquanto organização. E aí a gente tem objetivos, falando mais especificamente, né? A comissão, a função da comissão é essencialmente criar ações do CAL para dentro, quer dizer, como que o CAL vai tratar a equidade de gênero com funcionários e funcionárias, né? Porque a gente tem muito mais mulheres do que homens dentro do CAL, na verdade, inclusive como servidores. Então, como que a gente trata isso, né? Em termos de saúde da organização para dentro. Tem outros objetivos que são da comissão do CAL para com a profissão, né? Então, assim, como é que a gente aborda equidade de gênero para os arquitetos e para as arquitetas, né? Do CAL para fora e com a profissão, com os profissionais vinculados ao CAL, e como a gente aborda a equidade de gênero para com a sociedade, né? A interface do CAL com a sociedade. A gente tem essas três instâncias assim, que a gente precisa transitar e precisa propor ações e intervenções da comissão que impactem positivamente, né, para promover a equidade de gênero em todos esses ambientes, né? E aí eu queria passar a bola para ti, assim, para tu comentares um pouco da tua experiência até então dentro da comissão, as ações que tu gostarias de destacar, que a comissão teve, que tu acha que foi importante e por quê, para a gente poder expor um pouco para o pessoal que está nos assistindo, na prática, né, o que a comissão faz e por que ela é importante. Sim. Obrigada, Deia, por essa contextualização mais redonda. E vou aproveitar, antes de comentar essa parte, acrescentar o que tu estava comentando, né, sobre a gente se tornar signatário da plataforma da ONU. Isso também cruza bastante com a agenda da própria ONU, né? Então, a agenda da ODS 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Onde a maioria, todas, né, na verdade, comissões, trabalham sobre esses objetivos. Dentro dos objetivos, que são 17, né, existem alguns, muitos, na verdade, é isso, essa questão da agenda internacional pautando os direitos, né, isso é muito importante para guiar trabalhos, em geral, né, de organizações, como você estava comentando. Então, dentro das ODS, tem muito essa questão de trabalhar a perspectiva das mulheres. A gente tem 2 ODS que contemplam também, né, o nosso trabalho de comissão, que é a ODS 5, que é a questão de gênero, e a ODS 11, que é cidades sustentáveis, né? Porque, na verdade, esses assuntos estão correlacionados. E aí, dentro disso, né, trabalhando nesse amplo guarda-chuva, o trabalho da comissão tem sido bem interessante, né? Já fechou um ano de trabalho, e acho que a gente conseguiu avançar em bastante coisa, assim, ser bem operacionais, né, no que a gente precisa fazer. E a gente sabe que a pauta é extensa e a questão da manutenção dos direitos, né, é permanente. Então, a gente começou no passado, que era muito bom, porque, na verdade, tinha as reuniões presenciais, né? Isso era legal. Enfim, esse ano entramos na pandemia. É muito doido imaginar que eu não te conheço pessoalmente, sabe? É meio maluco, assim. Mentira, né? A gente se viu, eu lembro. A gente se viu. A gente se viu, tudo bem. A gente se viu no filme, lembra? A gente chegou à própria comissão ano passado entre... Eu posso até... Vou falar, né, cronologicamente das nossas ações, mas uma delas, que foi daí um trabalho interno dentro do conselho, né? Foi debate em dezembro, no Dia do Arquiteto, que a gente fez um cine-debate. Daí eu acabei ministrando, assim, representando o coletivo Turba, que a gente fez um debate sobre Chega de Fio-Fio. Tu estavas lá, daí eu lembro de você. Verdade. Bom apontamento.
Mas, enfim, esse ano, então, estamos trabalhando, né, de maneira remota, né, fazendo as nossas reuniões. Mas é um trabalho muito importante porque a gente pauta a questão dos objetivos, né, que a gente tem enquanto comissão. Mas desde o ano passado a gente compreendeu, como tu falou, que a gente precisava trabalhar de dentro para fora, né? E existe, nossa profissão, como a gente sabe, abarca uma gama grande, né, de tipo assim, de atuações. Então existe essa questão da atuação profissional muito importante, da representatividade, né, da arquitetura de interiores, qual é né, o problema, os maiores problemas das profissionais em si, vivenciando obra, vivenciando projeto, dinâmica de escritório. E a questão de trabalhar a pauta urbana, né? De quais são as mulheres, daí a gente abarca a sociedade civil como um todo, de como é lutar pelos direitos das mulheres nas cidades. Dentro disso, então, a gente fez a nossa primeira ação ano passado, em dezembro, que foi um trabalho interno para compreender quais são as necessidades das profissionais, né? Então, a gente fez o workshop Cenários Possíveis para Arquitetura e Urbanismo, que foi bem interessante porque a gente conseguiu mesclar uma dinâmica fazendo essa transdisciplinariedade, que também é muito importante para a nossa atuação, né? A gente contou com um workshop com umas profissionais de design, onde a gente pôde fazer algumas metodologias, assim, mais participativas, né? A gente fez uns convites diretos para algumas profissionais, tentando, né, e buscando, que eu acho que a gente conseguiu abranger né, a maioria de mulheres, assim, em questão de atuação, de raça, de idade, né? Você estava comentando que a nossa comissão também isso é interessante, assim, por ser transgeracional. Isso é muito importante, porque a gente trabalha o recorte da mulher, mas a gente precisa entender que, na verdade, trabalhar mulher é trabalhar desde a infância, né? Porque, enfim, mulheres mães, da infância até a mulher idosa. Então, a gente fez esse workshop, onde a gente chegou a 4 resultados, né, Déia? Eu acho que foi isso, 3 ou 4 resultados das equipes, que a gente disponibilizou os resultados. Todo o nosso trabalho está disponível na plataforma do CAL e dá para ver as reportagens. Depois, a gente fez parte, em fevereiro, final de janeiro, se não me engano, né, que a gente fez a parte do ciclo de debate Cidades Inclusivas para as Mulheres, que foi um ciclo que aconteceu a nível nacional, promovido pelo CAU-SC ou pelo CAU-BR, né? E aí foi bem interessante, porque daí esse foi um evento público, aberto, né? Onde a gente conseguiu trazer convidadas e tratar tanto da área política quanto da área profissional. Foi bem interessante, porque a gente conseguiu trazer políticas para o debate e conseguiu trazer coletivos e iniciativas, né, que trabalham em prol das cidades. Então isso foi bem interessante, porque a gente pôde ver trabalhos. E aí eu cito um pouco a questão da Think Olga, né, que é essa ONG lá de São Paulo, que, enfim, que trabalhou e fez esse projeto que se chama Documentário Chega de Fio-Fio, que trabalha, né, que a questão das mulheres na cidade. Depois disso, a gente começou muito o trabalho interno esse ano, né, em 2020, nas nossas reuniões remotas, onde a gente conseguiu agora pensar uma questão interna, né? Eu acho que isso é possível a gente comentar, a questão de pensar uma comissão interna dos funcionários e das funcionárias para tratar a questão de assédio a nível institucional. Isso é bem importante, porque a gente sabe que assédio é assédio moral, é assédio físico, né? Então, as pessoas que trabalham em instituições precisam, as mulheres que trabalham, né, se sentem assediadas, precisam ter esse tipo de apoio a qualquer nível, né? Então, acho que o CAL-RS se coloca nessa disposição que é essencial. Tipo, ter uma comissão, trabalhar o lado psicológico, né? As mulheres precisam ser amparadas nesse momento, porque muitas vezes não sabem o que fazer, né? Não sabem a quem recorrer. E até agora, no momento de pandemia, isso foi bem delicado, né? Para mulheres em geral, né? Não tratando no nível institucional, mas mulheres que sofreram assédio, onde que elas podiam buscar, né? Alento, porque, enfim, os lugares estavam fechados, a questão do acesso à delegacia, e até aconteceram muitas iniciativas, né, de aplicativos e coisas de divulgação desses lugares para as mulheres poderem recorrer, né? A gente comentou dentro da comissão de um app da Magazine Luiza, né, que, por exemplo, tinha um botão para tu poder falar de assédio. A gente também trabalhou, a gente está trabalhando, né, acho que a gente vai lançar a questão de um selo de obra,
contra o assédio. Então, a gente sabe que as profissionais são muito desvalorizadas, né, em questão do terreno da obra, assim, existem questões hierárquicas ainda difíceis para as mulheres superarem, que Uhum. desvalorizam, às vezes, a opinião da profissional, né, em relação à obra, não dão crédito a ela, né, mesmo que seja uma profissional, mesmo de anos, né, existe isso. Então, também existe a questão do assédio, infelizmente, né, às vezes entre os prestadores de serviço. Então, esse é um selo que a gente também considera bem importante. E agora, nossa última, né, que ainda tá na rua, que vai nos dar amparo e conteúdo para a gente desenvolver, que a gente está desenvolvendo uma cartilha, onde a gente vai tratar dos três eixos, né? Casa, bairro e cidade, que são coisas diferentes. Então, essa questão de trabalhar arquitetura e urbanismo com perspectiva de gênero nessas escalas é interessante porque são soluções diversas, né? Trabalhar Uhum. soluções para as mulheres dentro de casa, que daí é exatamente isso, o espaço privado, né? A questão de tipo, o que ela sofre dentro do espaço privado, o que ela precisaria e pode ter em relação à construção, edificação. Bairro, que aí existe essa questão de deslocamento, mobilidade, né? Sai de sua casa, faz o percurso até a parada de ônibus, outras coisas, né? Acesso a serviços, equipamentos. E a maior macroescala, né? Trabalhar a cidade, que daí envolve muito questões de políticas públicas, plano diretor, né? Atuações políticas, assim. E daí a gente lançou uma pesquisa, acho que faz umas 3 semanas, né, Deia? Que daí eu peço, Isso. por favor, para tu complementar os dados da pesquisa. Isso é. A gente acho que recapitulando também um pouco a tua fala, até chegar novamente na questão da pesquisa, eu acho que é interessante a gente ver a evolução do trabalho da comissão como assim um primeiro momento de bastante diagnóstico, né? De compreender, porque assim, como mulheres, como arquitetas, é evidente que o mimim comigo, né? Eu comigo mesma, eu sei quais são as dificuldades que eu sofro, todas nós sabemos, dificuldades que sofremos ou que sofremos no momento ou que já sofremos em algum momento, enfim, a gente tem a nossa experiência pessoal, né? Então, claro que de antemão a gente sabe que compartilha dessas angústias e desses obstáculos pelo fato de sermos mulheres, mas eu acho que é importante esse primeiro momento da comissão de diagnóstico e do workshop, né, do ciclo de debates, que é assim, vamos botar o assunto na roda, né? Entendeu? Vamos pela pela primeira vez, né? A gente consegue ter uma comissão que trata estritamente dessa questão. Então vamos chamar as arquitetas para a gente fazer aqui um evento que foi o caso do workshop, né? Onde conseguem realmente se expressar, dizer inclusive o que esperam do CAL em relação à equidade de gênero, né? Então eu acho que é importante frisar assim que esse trabalho da comissão dentro do possível e dos obstáculos que a pandemia e o isolamento também nos oferece, ele tem buscado ser participativo e colaborativo, né? Não um trabalho assim que simplesmente sai de dentro do CAL e vai para fora, assim, sem uma consulta prévia, sem buscar uma contribuição realmente de quem está lá na frente vivendo, sendo mulher na arquitetura, né? Então acho que foi legal esse primeiro momento das ações mais focadas em diagnóstico, para que depois a gente conseguisse também ter ações mais propositivas, né? Que está sendo o caso, por exemplo, do selo de CAL contra o assédio, né? Que é um selo de obra, que a intenção é que ele seja tanto distribuído pelo CAL, mediante solicitação, né, dos profissionais, das profissionais, quanto também fixado pelos agentes de fiscalização do CAL, quando fazem as suas fiscalizações de rotina, né, eles podem disponibilizar o selo para que possa ser colocado na obra, que é um selo onde basicamente a gente não divulgou a arte ainda, ele já está praticamente pronto, mas em seguida a gente já vai ter a tiragem, vai poder distribuir, mas é basicamente um selo onde a gente vai ter ali veiculada toda a imagem institucional do CAL, quer dizer, a organização, né, o órgão público CAL está se posicionando publicamente contra o assédio, o que é muito importante, né, porque a gente tem N dispositivos legais aí, assédio é crime, contra assédio é uma coisa ruim, etc, etc. Mas outra coisa é quando uma instituição efetivamente vem a público e diz, aqui não, né?
isso é crime, né? Isso é ilegal, isso não deve ser feito, isso é desumano, né? E a gente é contra. Então, acho que é muito importante essa iniciativa do CAL, né, de produzir o selo para veicular a sua imagem institucional a essa luta, que é essencial, extremamente válida e importante. E também nesse selo vai ter ali todas as informações para uma eventual denúncia, por exemplo, né? Então, o 180 vai ter um QR Code que leva para uma página com mais informações, quer dizer, tentar dar uma costurada, assim, né, em como o CAL pode dizer que é contra e também se disponibilizar nos casos em que fatidicamente aconteça algum assédio, seja ali na obra, ou o que quer que seja, né? Então, acho que é importante isso, como uma ação propositiva do CAL para fora, do CAL para a sociedade. E aí a gente recentemente lançou, né, o questionário Mulher, Casa, Bairro e Cidade, que tu comentaste dos resultados, enfim, muito como uma forma da gente fazer um diagnóstico mais específico da comissão, assim, porque o CalBR até fez um diagnóstico recentemente, que a gente até pode comentar, né, que é da questão da equidade de gênero na profissão. Mas esse diagnóstico que a CETEG e o CalRS propôs, esse questionário, ele era bastante... ele é diferente porque ele não era voltado só para arquitetas, né? Como era o caso do CalBR. Ele era voltado para mulheres, pessoas que se identificam como mulheres, né? E aí, esse questionário, ele buscava perceber, chegar na minúcia, assim, de como essas pessoas, essas mulheres se sentem, né, dentro da sua casa, transitando no seu bairro e fazendo seus deslocamentos, né, utilizando a cidade. Quais são os momentos em que ela se sente mais insegura? Quais são as interfaces, assim, as vivências, né, nesses espaços que causam maior ou menor sensação de segurança, onde ela se sente mais ou menos exposta a sofrer uma violência, a sofrer um assédio e tal. E aí, com isso, a gente consegue chegar, né, na ação mais recente, que ainda está no forno aí, que é a questão da cartilha, né? Porque o CAL tem várias cartilhas, né? O pessoal que está acessando aí lá no site do CAL, a gente tem a biblioteca do CalRS, e aí tem várias cartilhas que o CAL já fez sobre vários assuntos, né? Contratos, fiscalização, várias coisas. E aí o nosso objetivo era ter uma cartilha que tratasse sobre equidade de gênero e que provocasse um pensar projetual mesmo, nos e nas profissionais, porque assim, não é um problema da categoria da arquitetura que exista assédio, né, que exista desigualdade de gênero, enfim. Não foi a nossa profissão que causou o problema, mas a nossa profissão pode piorar esse problema. E pode auxiliar, né? Exatamente. Então, assim, a gente pode mitigar os danos, a gente pode contribuir para ter menos violência, né? Ou para pelo menos criar menos situações e ambientes onde a violência é provável. E a gente também, se não tiver um pensar crítico sobre a nossa atuação como profissionais, a gente pode, inclusive, piorar o problema, né? Ampliar e fazer com que aconteça mais, enfim, né? Se projetarmos habitações, cidades, enfim, impensadamente, né? Sem essa perspectiva da mulher que está lá e que sofre essa violência. Então, o objetivo da cartilha é trazer bastante conteúdo para provocar esse pensar, né, nos profissionais e nas profissionais de arquitetura, para que possam, no desempenho das suas atividades mesmo, né, profissionais de arquitetura e urbanismo, colocarem esse pensar e assim, olha, eu acho que de repente aqui a gente vai fazer uma intervenção mais ou menos assim, aqui de repente era para a gente ter um túnel, vamos tentar pensar numa travessia que não seja tão fechada, quem sabe a gente... Vamos tentar dar prioridade para espaços com uma visibilidade mais ampla, né? Aqui a gente tem que ter uma iluminação que é mais eficiente e tudo mais. Então, aí, esse questionário, que talvez algumas das mulheres que estão participando aqui até tenham respondido, né? Ele trouxe dados que não são exatamente novidade, né? Mas que reafirmam e também em relação a algumas proporções, assim, a quantidade de respostas que a gente teve para algumas perguntas, eles são alarmantes, né? Não é novidade, mas é alarmante. Então, eu acho que é importante mencionar que a gente conseguiu uma diversidade bem bacana na participação, né? Então, assim, a gente conseguiu praticamente um quarto. Nós tínhamos
4 propostas de faixas etárias, né, na hora ali que a pessoa se identifica para responder o questionário, e nós conseguimos mais ou menos 1/4 de participação em cada uma delas. Foi bastante homogêneo, então fiquei muito contente de conseguir ter essa contribuição, mais uma vez, transgeracional. Né? Teve mulheres ali desde 15, 16 anos até acima de 51, ou mulheres de 30 anos, quer dizer, muito interessante conseguir ter as perspectivas de mulheres que estão vivendo momentos diferentes das suas vidas também. Né? Conseguimos também uma participação bem interessante relativa às faixas de renda que nós propusemos. Então, assim, nenhuma das faixas de renda familiar extrapolou metade. Então, teve uma ali que ficou próxima de 50% e as outras bastante bem distribuídas. Então, a gente conseguiu também esse tipo de diversidade, né? Então, não foi só aquela mulher daquela idade dentro daquela renda familiar que respondeu, né? A gente conseguiu também ter uma participação bacana nesse sentido. E bastante diversidade nas respostas referente à formação dos núcleos familiares também. Então, não foram só mulheres que moram sozinhas ou mulheres que moram apenas com o companheiro ou com a companheira, né? São mulheres que, na verdade, têm todo tipo aí de núcleo familiar, de formação, né? 4, 5, 6 pessoas. Então, mais um dado bem interessante que a gente conseguiu atingir, né? Principalmente nas perguntas que falam sobre a habitação, sobre a casa, né? A gente conseguiu falar aí com mulheres que moram com muitas ou poucas pessoas, enfim. Então, primeiro, a diversidade assim, das respostas foi muito bacana. E daí a gente começa a entrar nas respostas que são mais alarmantes. Por exemplo, eu vou ler aqui, a gente teve uma pergunta que tratava sobre, na sua habitação, o que faria você se sentir mais segura? Né? Que mudança arquitetônica faria você se sentir mais segura? E aí as opções que foram mais escolhidas, para lá de 50%, assim, foram ter mais visibilidade da movimentação da rua e ter a opção de saída ou entrada pelos fundos da residência. Então, foi muito duro, assim, ler os resultados da pesquisa, porque, por exemplo, assim, uma mulher dizer que ela quer muito ter uma opção de entrada ou saída pelos fundos da residência, porque é uma rota de fuga, sabe, é difícil tu pensar o que essa mulher sofre, ou já sofreu, ou tem medo de sofrer, ao ponto de que ela quer ter uma rota de fuga no lugar que ela deveria se sentir mais segura, que é a sua própria casa, né? Que é o lugar onde todos nós deveríamos ter a maior sensação de segurança. Então, essa foi uma das respostas mais entristecedoras, assim, e que chamam a atenção para como é importante ter esse debate dentro da arquitetura. A gente teve uma outra resposta que diz que quase 70% das mulheres já sofreram assédio em transporte público. Então, assim, como que a gente trata... Porque a mulher é quem mais usa transporte público, né? É quem mais anda a pé na cidade também, então a gente tem dados para isso. E, no entanto, cerca de 70% delas, das pessoas que responderam, né, alegam que já sofreram assédio em transporte público. Quer dizer, é muito mais que a metade. Como profissionais, a gente consegue, de repente, abordar isso? A gente tem 70% das mulheres têm muito medo ou evitam ao máximo passar por lugares que têm difícil visibilidade ou que não tem muito trânsito de pessoas, né? Independente se é dia ou se é noite. Então, uma coisa que a gente já sabe, porque eu evito, entendeu? Sim. Tu evita. Todas evitamos, né? É muito difícil uma mulher assim que realmente se sinta, eu realmente não dou bola. Até teve algumas respostas assim, mas a maioria, 70%, foi de que evitam ao máximo. 80% das mulheres já sofreram violência de gênero no bairro onde moram. Quer dizer, nas imediações da sua residência, né, não se sentem seguras, né, já sofreram alguma violência de gênero. E aí a gente começa a entrar em algumas respostas que elas dão pano para manga aí para uma discussão que logo vou passar para ti de novo, que é sobre como a gente pode atuar para tentar justamente mitigar essas questões, né? Que 60% das participantes, elas dizem que se sentem mais seguras próximas a estabelecimentos comerciais, né? E aí a gente tem essa coisa, por exemplo, de determinadas formas de se pensar aí o urbanismo, né? A cidade, a gente vai ter uma zona residencial gigantesca aqui, que é só residencial. E muitas vezes a gente não consegue ter assim, esse uso misto,
né, edifícios que têm mais de uma utilização, então em cima a residência, embaixo um comércio, um restaurantinho, que é aquela coisa que dá vida para a cidade, que faz com que a gente tenha uma sensação maior de segurança em todos os horários do dia. Então é algo que a gente precisa pensar no urbanismo. Enfim, né, teve lá muitas mulheres indicando que passarelas e túneis são os lugares que se sentem mais inseguras, que é óbvio, né, porque tu tá reclusa ali, paredes, não tem ninguém passando muitas vezes. Se tu tiver que correr, tu vai correr para onde, sabe? Num túnel. Sim. Quer dizer, todas essas situações assim da cidade, né, conformações da cidade, da habitação, que são opressivas, né, e que favorecem muitas vezes a ocorrência de uma violência, né, em especial a violência de gênero, porque a mulher é tida como a frágil, né, aquela que vai ser mais fácil de tu fazer uma abordagem, o que quer que seja. Sim. Então, queria passar a bola para ti, assim, também da tua experiência junto do coletivo, nesses trabalhos envolvendo bastante a questão do urbanismo, da cidade. Como que tu enxerga esses dados? Como que tu imagina assim que a cartilha, né, ela pode contribuir para um pensar mais crítico, né, da categoria e sobre essas questões de como projetar de uma forma antiviolenta, né? Sim. Então, bem importante os dados, né, que realmente essa análise prévia da pesquisa já nos deu. Como tu comentou, não são resultados surpreendentes, porque, na verdade, quando a gente atravessa as camadas, né, de respostas assim, das opressões relacionadas às mulheres, a gente sabe mais ou menos o que vai ser o extrato, né? A gente sabe que, enfim, quem sofre mais são as mulheres negras de baixa renda, em regiões periféricas. Então, enfim, a gente sabe que é uma questão de sobreposições de desigualdade, né, que acabam representando em muitas coisas, né, faixa de renda, tudo isso que eu estava colocando. Então, não é surpreendente, mas sempre é muito importante ter a confirmação dos dados, né. Então, quando o Cal se coloca e também colocou na rua, como tu colocou lá, né, o primeiro diagnóstico, o resultado já saiu, né, da questão de cuidado de gênero a nível nacional, a gente também pode ver esse cruzamento de dados, né? Então, existe essa correlação também com os nossos aqui, dessa nossa pesquisa. Mas, sim, acho que o que tem sido interessante, ideia de debater a questão da equidade de gênero é porque esse debate tem se tornado mais público e tem alcançado mais pessoas para além de nós mulheres, né? Porque esse debate ele tem que ser um diálogo entre homens e mulheres, entre todas as pessoas da sociedade, para que a gente consiga superar esse problema, né? Então, existe todo esse debate sobre o conceito teórico, né, do que seria trabalhar arquitetura e urbanismo a partir da perspectiva de gênero, que é isso, né? É o que a gente sempre tem comentado, e acho sempre importante frisar no discurso, que a arquitetura ela foi lançada como se fosse uma arquitetura neutra, né? O ser humano neutro, o modular do Le Corbusier, que é um ser humano mediano, de estatura mediana. Então, assim, a gente sabe que, na verdade, pelo menos quando a gente trata a nível de Brasil, né, a nível de países subdesenvolvidos, não é essa pessoa, né? Nós não somos o ser europeu, né? Então, tipo, a gente precisa olhar para a cidade e para a arquitetura realmente com a distinção entre as pessoas. Então, projetar através da perspectiva das mulheres é projetar a partir de outra base, porque é isso, as mulheres são as que representam o maior nível de trabalho, né, a nível domiciliar, a sobrecarga, né, que é o deslocamento da mulher na cidade, quais são suas tarefas. Estamos intrinsecamente atreladas às tarefas domésticas até hoje, né, apesar que é assim, das lutas do feminismo, né, quais são, hoje em dia a gente conseguiu adentrar a esfera profissional, mas na verdade é só mais uma camada tipo de sobrecarga, né? Porque a gente consegue trabalhar na rua, mas tem que voltar para casa, ainda tem que cuidar dos filhos, ainda tem que cuidar da casa. Então, assim, é um trabalho ininterrupto, né? Mais de terceiro turno. Hoje em dia até tem pesquisas que falam, esqueci o termo, depois vou me lembrar. Mas é que é isso, não é mais a tripla jornada, né? É uma jornada contínua, assim, de trabalho das mulheres. Então, isso é importante de se tratar, não existe arquitetura e urbanismo neutro, né? A gente tem que partir da perspectiva da mulher.
E aí entra essas esferas que a gente está conversando, tipo, como que a gente pode ajudar enquanto profissionais a superar esses problemas, né? Existem vários, em questão teórica, existem vários artigos já e trabalhos desenvolvidos que eu acho que dá para buscar. Tem algumas referências que é interessante, que até a gente fez uma live, né, com a Lívia da UNOPS, que elas lançaram um guia esse ano, que é Parque para Todas e Todos, né, que é uma ferramenta para ajudar a pensar espaços públicos a partir da perspectiva de gênero. Então, ali dentro do documento tem algumas referências de cidades que trabalham urbanismo. Então, tem Áustria, tem Colômbia, tem Argentina, tem cidades que já estão conseguindo aplicar políticas públicas nesse sentido, né? E citando um pouco ainda também de referência ainda externa, mas o bom de buscar referência na América Latina, que a Colômbia e a Argentina trabalham, né? Mas em questão de trabalhar o espaço físico em si, a Áustria tem alguns projetos desenvolvidos, porque dentro do projeto do fazer profissional, tem essas questões que eu estava falando, tipo assim, o que as mulheres responderam no nosso questionário, né? Que sentem falta de maior permeabilidade visual para a rua, que seria interessante ter outra rota de fuga, além de uma porta de entrada, né? Porque se sofre o assédio, ela vai tentar sair de casa e o companheiro vai barrar a porta, ela não vai sair. Isso são coisas difíceis de dizer, mas a gente tem que dizer, né? Porque realmente a gente sabe que as saídas são obstruídas nesse momento de assédio. Então, existem pensares através das tarefas femininas, né? E através da vivência delas. Então, tipo, existe a questão do visual da rua, visual da cozinha, né? Tem a arquiteta Zaida Mush, que trabalhou num coletivo, né? Que se chama Punt Six, que é um coletivo de Barcelona, que é bem interessante, para quem quiser buscar o trabalho, né? Elas trabalham vários guias e ferramentas para pensar a partir da perspectiva da mulher. E ela sempre fala dos olhos da cozinha, né? Porque, enfim, ainda essa tarefa, esperamos superar isso aí, essa tarefa do cozinhar e do fazer da cozinha ainda da mulher, então é importante que ela tenha uma permeabilidade visual nesse ambiente, né? Para cuidar das crianças. Então, existem alguns projetos de edificação que colocam as janelas acima da pia, né? Porque daí tu consegue olhar o pátio, consegue ver o que a criança está fazendo. Existe também a questão da permeabilidade mais ampla dentro de casa também, para tu conseguir ver as crianças, né? Nos outros cômodos. Isso é importante também, que estava falando da questão do assédio, de tipo de fazer apartamentos ou residências, não só com uma entrada, né? Então, que ela saiba que se sofrer um caso de assédio, ela não vai ter saída obstruída pelo companheiro e que ela possa fugir de outro lugar. E a questão, isso do público-privado, né? Tipo, infelizmente, a questão da residência, muitas pessoas, a gente sabe que no Brasil existem muitas cidades moradas, né? Isso é uma realidade. Tipo, muitas zonas periféricas que trabalham não, né? Desculpa, que constroem as casas, o plano permite, né? Tu fazer um muro direto na calçada. Isso acho que traz um problema tanto para o público quanto para o privado, porque no público tu está exposta também, porque tu não consegue entender se tem alguma coisa acontecendo ali, então tu caminha numa calçada estreita com uma empena cega do teu lado, que daí cruza com a questão de falta de iluminação pública de qualidade, tu não tem para onde correr se tu vai sofrer um assédio naquela região, né? E para quem tá dentro de casa, né? Que daí, para a mulher que tá dentro de casa, porque daí ela não consegue entender o que tem de movimentação na rua. E caso ela sofra um assédio, como é que ela vai recorrer e sair dali, né? Porque são camadas. Então, tem várias questões projetuais que podem ser pensadas e vêm sendo pensadas mais nos últimos anos, assim, para realmente a gente fazer enquanto ferramenta, né? No espaço público, tem essa questão que você estava falando, tipo, do zoneamento, né? Como os planos diretores podem tratar e pensar isso, porque existe, sim, essa questão da conceituação atual de cidades para todos, e Engel, e cidade para todos é uma cidade para as mulheres, entendeu? Porque a cidade para todos é uma cidade pensada a partir da perspectiva da mulher. Porque é isso que a gente estava falando, o deslocamento e a atuação dela no espaço público é maior do que a do homem, né? O homem normalmente faz o deslocamento linear, que ele sai do trabalho, vai para casa. E a mulher não, né? A mulher sai do trabalho, vai no supermercado, vai cuidar da criança, leva a criança para a creche, leva a criança para a praça, volta, busca a mãe. Então tem muitas coisas. Essa mulher no espaço público é muito atuante, né? Então, como que a gente pode pensar esse espaço público
o que que é importante de calçada, o que que é importante de acessibilidade, né? As mulheres cadeirantes, quem são as mulheres que mais sofrem, as mulheres com deficiência, elas, né, são mais suscetíveis a assédio, né? Existe também essa pesquisa, esse percentual. Então, tipo, se as calçadas não têm rebaixo, o que que elas vão fazer, como é que elas vão sair, né? A questão do cercamento, muramento, recuos, fachadas ativas, tudo isso torna o espaço público mais seguro, né? Sim. Agora que tu comentaste, uma das respostas que a gente teve, bem representativas, assim, sobre no bairro, que tipo de mudanças, intervenções, enfim, fariam com que a participante se sentisse mais segura. A gente teve bastante contribuição ali sobre a questão de acessibilidade universal e de uma melhor conservação do passeio público, né? Que é uma coisa que é fácil da gente perder de vista, e Uhum. que é extremamente importante, porque assim, não apenas do ponto de vista de que essas pessoas têm pleno direito a circularem com toda a liberdade, assim como as pessoas que não utilizam cadeira de rodas, né? Uhum. Não é nem só dessa perspectiva, que é óbvia e que deveria ser implementada com muito mais assertividade pelo poder público, principalmente, né? Uhum. Mas também pensando da perspectiva que se uma pessoa em cadeira de rodas sofre assédio, tipo, como é que ela vai se deslocar, entendeu? Como é que ela vai transitar por um passeio público que está todo esburacado, né? Que a gente Uhum. tem super estreito, daí tem uma árvore, daí tem uma raiz que está sobressalente, e daí como é que ela faz a transição para atravessar a rua se não tem um rebaixo? Quer dizer, Uhum. para onde ela vai, né? Então, mais um recorte, assim, né? Mais uma camada de algo que já deveria estar sendo amplamente pensado simplesmente da perspectiva de igualdade, isonomia, plenitude de direitos, né, para todos e Uhum. todas, em termos de circulação, assim, física. Mas também Uhum. tem mais a questão do assédio, né, da violência de gênero também, que essas mulheres acabam ficando mais expostas, né, Sim. e que precisa ser pensado, precisa ser abordado. Eu te confesso assim que quando eu estava olhando os resultados do questionário, mexeu bastante comigo, assim, porque, de novo, não, nada disso é novidade, mas tu realmente vê as contribuições, e a gente tinha muitas perguntas que eram de livre escrita, né, opcional, se a pessoa quisesse contribuir, sim ou não, mas a maioria esmagadora contribuiu, a maioria fez questão de escrever, assim, e, e o fato da pessoa estar colocando ali realmente, né, o seu pensar nas suas palavras, não só selecionando uma opção de múltipla Uhum. escolha, colocando nas suas palavras quais que são as suas necessidades, isso é muito impactante. E, e eu acho que vai nos conduzindo um pouco também, a gente tem aí mais uns 10 minutos, acho que começa a nos conduzir um pouco também para um fechamento que eu acho interessante da gente dar, que é da importância de que esses temas permaneçam sendo discutidos, né, dentro da esfera pública, dentro do CAL, né, dentro da nossa profissão, porque assim, em tempos assim como o que a gente tem vivido, é fácil às vezes que essa questão da equidade de gênero, do assédio, enfim, acabe parecendo assim, acabe entrando meio na pauta de um acirramento político, coisas assim, mas a gente precisa olhar para esse tema como uma necessidade básica, né? Como uma questão que é humana, que ela vem muito antes, né, de qualquer debate sobre assim, como fazer político, ou o que queremos para a economia, ou o que queremos para, né, antes, é uma questão de existência, das pessoas terem direito de existir com igualdade, com plenitude de direitos e com igualdade de tratamento, e de não sofrerem assédio, né, de não serem violentadas. Então, eu queria conversar contigo assim, que tu contribuísse sobre qual é a importância que tu... chovendo molhado, né? Porque é óbvio que é importante, mas assim, colocar nas tuas palavras, né? Qual é a importância que tu vê para que o tema permaneça sendo discutido dentro do CAL, né? Principalmente abordando essa questão da arquitetura. Por que os profissionais e as profissionais precisam se envolver nesse debate? Né? Por que é importante
que os escritórios de arquitetura, quem está lá na ponta mesmo, produzindo arquitetura e urbanismo, né? Por que é importante que esse assunto entre na sistemática mesmo de projeto, de lançamento de partido, sabe? De proposição de ideias, de concepção projetual. Por que é importante que isso entre ali, né? Para que a gente consiga promover uma sociedade mais equânime, né? Enfim, a gente teve uma contribuição agora há pouco aqui da Helenice, que me passaram aqui, comentando, né, que, por exemplo, o ambiente de obras, ele ainda é, essencialmente, embora a gente tenha crescentemente uma mão de obra feminina na construção civil, né, ele ainda é um ambiente essencialmente dominado por homens, né, a mão de obra é muito masculina. E muitas vezes, principalmente assim, é muito comum que quando uma mulher, uma arquiteta, né, por exemplo, vai trabalhar com uma mão de obra que não é a sua equipe, né? Não é aquela equipe que já conhece as pessoas e que tem mais entrosamento e tal. Vamos supor que tu entrou numa obra que te jogou lá com uma equipe que é muito diferente. E aí sempre tem aquela sensação de tipo, será que vai ter algum problema? Porque tu não conhece as pessoas e tu já sofreu esse assédio outras vezes, né? E é complicado, né? Como é que dentro da profissão, né, dentro do pensar projetual e das atividades de arquitetura, assim, tu acha que é importante e por que a gente continuar com esses debates? Sim. Bom, é como tu brincou e falou, né? É chovendo molhado, mas é importante que a gente diga. A nossa profissão é isso, assim, ela é muito importante no pensar cidade, né? Pensar e fazer. Então, eu acho que a nossa responsabilidade enquanto profissionais, ela deve ser muito, muito demarcada, né? Porque isso, a gente consegue sim atuar na cidade, né? A gente consegue construir os espaços, pensar os espaços. A gente sabe que a cidade é para todas e todos, né? Mas a gente tem uma influência muito grande sobre as normativas, sobre a legislação, sobre como que deve ser as orientações para o fazer, né? Construir, altura de tudo, tamanho de tudo, recuos, espaço. Isso diz muito sobre a experiência das pessoas, né? Então, o que é... E eu esqueci de citar esse ponto que é importante, que pensar a cidade a partir da perspectiva de gênero é pensar a partir da experiência, né? Então, eu acho que existem alguns motes, algumas viradas de chave, assim, atualmente na nossa profissão, que é preciso pensar, que é essa questão do pedestre, da experiência do usuário, né? Como que a mulher se sente. Então, por isso que eu acho que as pesquisas têm se demonstrado tão interessantes, porque elas são sensíveis, né? Sensíveis da experiência, como tu te sente, o que tu evita, né? Então, a gente consegue trabalhar e pensar a cidade a partir do que as mulheres estão nos dizendo, para depois construir e não vir com aquela lógica racional de baixo para cima, que nós sabemos o que as pessoas querem, né? Essa é uma lógica muito masculina, né? Então, tem uma questão ainda muito forte na nossa profissão, que estava falando, por mais que a gente saiba que, para mim, assim, é um caminho sem volta, né? E a gente tem que lutar pela manutenção dos nossos direitos para que isso não se perca, porque os direitos das mulheres são constantemente, historicamente, suprimidos, né? Então, no momento que tu avança alguma coisa, vem outra política pública e desfaz, e vão lá, tiram teus direitos. Isso é muito difícil, porque a gente está séculos lutando por coisas que, às vezes, a gente avança e retrocede. Então, é muito importante que seja uma política constante. Então, isso é a questão do trabalho das comissões e da comissão a nível nacional, sabe? Transformar em políticas que perpassem a gestão que está atuante. Isso precisa se tornar uma política constituída, né? Dentro dos espaços. E aí, dentro disso, o nosso fazer profissional se torna essencial, porque a gente precisa dialogar com as pessoas. A gente precisa enxergar que quem está atuando mais atualmente são as mulheres, que mais que 63% da atuação profissional no Rio Grande do Sul é de profissionais, né? Que a gente precisa desconstruir a imagem dos arquitetos, homens, estrelas, né? A gente brinca e fala da questão do... Brinca não, é triste, na real. A gente fala da questão do príncipe, que está há anos, né? Enfim,
dando troféus a homens, aos arquitetos homens. E hoje em dia a gente tem desconstruído o pensamento do que é o fazer profissional, né? A gente tinha atuação do arquiteto e do urbanista muito centrado num único profissional, né? Então, muitas nomeações, né? Não vou citar os nomes dos arquitetos em si. E hoje em dia o fazer está muito mais coletivo. Isso é importante. As pessoas têm se entendido como escritório, têm nomeado o escritório, sabe? É interessante porque isso, por exemplo, a gente sempre comenta que é uma lógica feminina, né? Uma lógica do cooperativismo, uma lógica do auxílio, a lógica da rede, né? Isso também tem aparecido no trabalho da comissão a nível nacional, né? As mulheres estão se apoiando, as mulheres estão se complementando. Então a gente consegue, de repente, fazer essa virada de chave que vai acontecer, porque, enfim, a gente ainda tem muito a questão das obras, das edificações de anos, né, do último século, de quem é que fez, quem são os homens que fizeram. E agora é importante que as mulheres entendam a sua importância, a sua responsabilidade nisso, sabe? Para que o nosso também nome também apareça, o nosso nome coletivo apareça nas transformações. Então, eu acho que isso, enquanto a nossa atuação, é muito importante. Pensar no fazer coletivo, no cooperativismo, das mulheres em rede, da atuação a partir da experiência, entender o que as pessoas precisam, né? A nossa profissão precisa passar por essa virada. Na questão do ensino também, acho que é importante que a gente olhe para isso, sabe? Os nossos arquitetos, infelizmente, já estão morrendo, a economia, a política em si já está mudando, né? Fazer cidades são outras formas, existem outras formas de pensar o urbanismo que são importantes e que auxiliam a questão do embate e tensionamento das políticas públicas, né? Então, é sempre importante ponderar o que, por exemplo, trabalhos de coletivos, como que eu faço parte, né, da Turba, o que a gente faz? A gente entende a experiência das mulheres, bota para a rua, para o espaço democrático, mas isso não exime o papel do Estado, né? A gente sabe que o Estado precisa fazer o seu papel, e principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo esse mantelamento gigantesco, né? Tipo de políticas públicas. Então, não, o papel precisa, o Estado precisa fazer o que ele precisa fazer, que é isso, né? Colocar as leis, deixar o 180 ativo, não desconstruir ministérios, não suprimir nossos direitos. E a gente trabalha para isso, então o trabalho da comissão também batalhando em prol dessa pauta é muito importante, porque como tu falou, o fazer político, né? As instituições precisam estar atuantes. Perfeito. Bacana. Eu sinto, porque assim, tenho muito para falar e com certeza tu tem muito para falar também, mas infelizmente a gente está se encaminhando para os 3 minutos finais, eu acho, praticamente. Então acho que a gente vai ter que se despedir. Mas assim, queria... só até segunda a gente tem reunião. Então, segunda a gente continua algum debate na reunião. Mas queria agradecer, né, em nome do CAL, a tua disponibilidade para participar. Acho que foi muito bacana a gente ter discutido esse tema aqui, né, no CAL Vivo, dentre as outras lives que a gente teve, né, que falavam sobre equidade de gênero também. Então, agradecer também o convite do CAL, né, o convite da comunicação aí do CAL para eu poder falar um pouco sobre a perspectiva de ser assessora da comissão. Queria deixar aí de mensagem para todo mundo que nos assistiu, né, de que a gente fica à disposição, né, também a comissão aberta para receber contribuições sempre, né. A gente tem várias notícias lá no site do CAL, então tem ali os meandros sobre como entrar em contato e conseguir fazer essa construção colaborativa, né? E é isso, né? Pensar arquitetura e urbanismo de uma maneira mais humana, de modo geral, né? E com uma perspectiva voltada para a vivência da mulher, né? Que quando a gente constrói cidades para as mulheres, a gente, na verdade, está construindo cidade para todos e todas, né? A gente está pensando na segurança delas, por tabela, né? Por consequência, a gente pensa na segurança de todos e todas, né? Então, serão cidades mais humanas, de modo geral, né? Então, queria deixar aí essa provocação para todo mundo. E no mais, desejar aí bom apetite quem ainda não almoçou, ou boa tarde para quem já almoçou, né? Deixar um abraço. Muito obrigada, Paulinha. Que agradeço, Deia. Obrigada pelo convite também. Sempre bom poder usar desses espaços, né? Para
o nosso discurso chegue a mais pessoas e que a gente fique nessa luta constante. Então, obrigada. Beleza. Seguimos. Seguimos. Valeu, pessoal. Uma boa tarde a todos e todas. Tudo de bom. Até a próxima. Até, valeu.